Eu queria me debruçar sobre a pesquisa de intenção de voto porque a velha mídia está tentando enganar o eleitor, está tentando te enganar, falando em empate do Lula com Flávio mais uma vez. Foi o que aconteceu na pesquisa Datafolha e agora eles querem repetir no cenário da Quest. É evidente que estamos diante de um cenário de polarização. Lula versus Flávio, Flávio versus Lula. Flávio conseguiu com que a imprensa venal se vendesse a ele e esquecesse aquela chamada terceira via. Foi o jeito que encontraram. Vamos esquecer a terceira via, não há possibilidade para a terceira via, a gente fecha com Flávio, em troca ele nos dá o que a gente quer. Petrobras, entrega as riquezas do Brasil ao Trump, enfim, reforma trabalhista, reforma da Previdência, projeto ultraliberal desalmado que os amigos e as amigas já conhecem. Só vota no Flávio Bolsonaro quem de fato não conhece a realidade dos fatos. Mas vamos aqui para os cenários que a velha mídia tenta esconder de você. O primeiro cenário da Quest foi com Lula, Flávio, Ratinho Júnior, Romeu Zema, Renan Santos, Aldo Rebelo. Neste cenário, Lula lidera com 37% das intenções de voto. Flávio Bolsonaro tem 30%. Ratinho Júnior, 7%. Romeu Zema, 3%. Renan Santos, 1%. Portanto, observem que no cenário 1, o Lula é líder absoluto com 7 pontos de vantagem. No cenário 2, Lula, Flávio, Ronaldo Caiado, Romeu Zema, Renan Santos, Aldo Rebelo. No caso aqui, sai o Ratinho Júnior, entra o Ronaldo Caiado. Lula aparece com 39% das intenções de voto. Flávio Bolsonaro, 32%. Ronaldo Caiado, 4%. Romeu Zema, 2%. Renan Santos, 1%. Aldo Rebelo, 1%. Aí você agora tira o Ronaldo Caiado e tira o Ratinho Júnior. Lula aparece com 36% das intenções de voto. Flávio Bolsonaro, 33%. Eduardo Leite, 3%. Governador do Rio Grande do Sul. Romeu Zema, 3%. Renan Santos, 2%. Aldo Rebelo, 2%. Brancos, nulos, 16%. Indecisos, 5%. No cenário 4, Lula, Flávio, Ratinho, Renan e Aldo. Lula 36, Flávio 33, Ratinho 7, Renan 2, Aldo Rebelo 2. Quando você tira o nome de Zema, o percentual de Zema vai para Flávio Bolsonaro. Mas nós temos 5% de indecisos, brancos, nulos, 15%. No cenário 5, quando você tira, por exemplo, Caiado e Ratinho Júnior, Lula tem 37, Flávio 34, Romeu Zema 3, Renan Santos 2, Aldo Rebelo 2, mas nós temos 5% de indecisos. Lula, Flávio, Ronaldo Caiado, Renan e Aldo Rebelo. São vários cenários. Lula 36, Flávio 34, aí aqui a coisa já diminui, quando você tira o Ratinho, tira o Zema, o Flávio já sobe para 34, o Renan Santos para 2 e o Aldo Rebelo para 2. Só que, vejam vocês, nesses cenários onde as coisas começam a se afunilar, é o retrato do que aconteceu na eleição de 2022. Pelas obras que o Lula fez, pelos programas sociais, pelo PAC, por tudo que está aí colocado, o cenário deveria ser de polarização? É óbvio que não. O Lula deveria, a meu ver, estar com uma vantagem de 10 pontos, 15 pontos percentuais sobre o Flávio Bolsonaro. O que eu vinha dizendo eu sustento. A eleição vai ser decidida no primeiro turno. Todavia, entretanto, porém, o que me chama a atenção, e chama assim de forma bastante clara, sabe? Eu vejo o Lula na frente, e eu vejo esse cenário, o mais realista, o Lula com 37 e o Flávio com 30, que foi o primeiro cenário do Instituto Quest. Mas o que me chama a atenção é a lerdeza e a inércia. Reparem que o governo federal não emitiu uma nota sequer, por exemplo, para desmentir o Meval Pereira, que inventou uma mentira de que os comandantes militares teriam procurado Lula para pressioná-lo a não se envolver em questões relacionadas ao Supremo Tribunal Federal. Reparem, por exemplo, que o Flávio Bolsonaro inventa mentiras à torto e à direito e o governo não rebate. Reparem, por exemplo, que ninguém sabe o nome do ministro da Justiça do governo Lula. Se o pessoal não sabe o básico, imagine que a economia está bombando, que é renda recorde, que o PIB está bombando, que é a menor taxa de desemprego da história, que o ministro Fernando Haddad foi o melhor ministro que esse país já viu, um dos quadros mais importantes da política brasileira. As informações não estão chegando na ponta. O governo não consegue, por exemplo, pautar nada. O fim da jornada escravocrata 6x1, o governo não consegue pautar. O governo não consegue liderar um movimento nas redes sociais para que a sociedade brasileira se paute diante de um problema, que é uma jornada de escravo, onde o trabalhador trabalha 6 dias e folga apenas um dia. A falta de comunicação é tão evidente que hoje eu estive num comércio, e um balcão enorme, tinha 6 funcionários. 3 com Lula, 3 com Flávio. E eu indaguei, por que você não vota no Lula? Perguntei, normalmente, tranquilamente, porque eu trato todos com educação. Eu queria só um motivo. E o balconista me falou o seguinte, não, porque o Lula é ladrão. Não voto no Lula porque o Lula não está fazendo nada, porque está tudo caro. Nós estamos com a menor inflação da história e o pessoal está dizendo que está tudo caro. E eu indaguei, pegou essa informação de onde? Chegou no meu WhatsApp. Então a extrema-direita começa a soltar as informações pelo WhatsApp, começa a ter o apoio da mídia podre, a mídia podre e venal dá esse apoio ao Flávio Bolsonaro e ele encosta no Lula. E a lerdeza e o poder de reação praticamente inexistentes. Eu vou trazer um comentário bastante interessante agora para que você entenda do que eu estou falando. Por gentileza, na tela. O que está acontecendo com a comunicação do governo? O país
está assistindo a uma avalanche de manchetes e insinuações. E o governo simplesmente não reage. Cadê a SECOM? Cadê o ministro da Justiça? Aliás, muita gente nem saberia dizer o nome dele neste momento. Onde está a voz institucional do governo diante desse barulho todo? Em situações como essa, o caminho mais simples e mais poderoso é a transparência, a verdade. Uma coletiva de imprensa com perguntas respondidas. Gente, silêncio na política é um território perigoso, porque quando o governo não comunica, alguém comunica por ele. Enquanto isso, um escândalo financeiro gigantesco, como o do Banco Master, que muitas pessoas já sabem quem aparece nas agendas, nas relações nos aviões, nas doações, né? Gente da extrema-direita, da direita, do centro. Mas, curiosamente, o foco continua sendo empurrado para outros lados. E o governo? Gente, é difícil compreender essa passividade depois de tudo que o país viveu. Contaminaram instituições, mergulharam o Brasil em anos de turbulência política. E se o governo continuar calado, quem vai escrever essa história são exatamente os viúvos e viúvas da Lava Jato, que nunca aceitaram o fracasso daquela operação e seguem tentando reviver o mesmo método. O governo Lula precisa reagir, ou vai deixar que escrevam novamente a mesma história. O Brasil não precisa de espetáculo, precisa apenas que quem tem a responsabilidade de falar olhe para o povo e diga com coragem, tranquilidade, a verdade.